Eu quero meditar com você nessa manhã no que está escrito aqui na Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Eu quero meditar com você sobre a importância de não sermos só supersticiosos. A importância de crer num Deus verdadeiro. A importância de crer num Deus único. E a gente não ficar acreditando em tudo que se faz e em tudo que se fala. É muito importante nós percebermos isso. A Bíblia nos conta aqui a respeito do apóstolo Paulo e uma visita que ele fez à Grécia. Uma visita que ele fez a Atenas. Veja e ouça o que a Bíblia diz e o que Paulo falou quando ele chegou em Atenas, convidado pelo povo de Atenas. Você sabe, Atenas, capital da Grécia, uma das cidades mais antigas e uma cidade onde havia ali o berço da civilização. Se a gente for observar, o berço da cultura que envolve hoje todo mundo, que influencia todo mundo, é justamente a Grécia. Basta a gente observar que a nossa língua, por exemplo, ela é influenciada em muito pela cultura grega ou pela cultura helenística chamada. Porque desde que Alexandre o Grande assumiu o poder, logo depois do Império Medo-Persa, depois que Alexandre o Grande assumiu o poder, ele conquistou muito rápido muitas nações. E Alexandre, ele não se preocupava somente em conquistar fisicamente. Ele não se preocupava apenas em dominar as pessoas. Ele quis dominar a cultura. Ele quis dominar a mente das pessoas. Então, por conta disso, ele fez questão de incutir a cultura grega. Por isso que, até hoje, nós sofremos a influência da cultura grega. As nossas palavras, a formação das nossas palavras, a etimologia das nossas palavras, a raiz das nossas palavras vem de lá. Eu estou dizendo isso a você só para explicar em que sinuca de bico Paulo se meteu. Em que situação Paulo se meteu quando ele foi à Grécia. As pessoas não conheciam quem era Jesus. E elas adoravam a muita gente, a muitas coisas, a muitos deuses. Quando você não sabe quem é Jesus de verdade, você acaba adorando a muita coisa e a muita gente que não é Jesus, que não é Deus. Paulo então chega e diz assim para eles. Olha, versículo 22 do capítulo 17. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, a respiração e todas as coisas. Observe que o apóstolo Paulo entra num lugar muito difícil. Paulo entra num lugar onde as pessoas sabiam tudo sobre a cultura. Eram pessoas que tinham um nível de intelectualidade muito grande. E nós sabemos que toda pessoa intelectual, ou que se julga intelectual, alguns nem são, mas se acham intelectuais. Ele tem mais resistência de ouvir o evangelho, porque ele acha que ele já sabe tudo. Ele acha que ele se basta. Muitas vezes, a nossa própria cultura grande, o nosso próprio nível de conhecimento, quando nós temos um grande nível de conhecimento, a gente tende a pensar que não deve
ser carente de Deus, e ao contrário. Porque se você for observar, os países desenvolvidos, os países onde existem os maiores índices de desenvolvimento humano, rico, que tem dinheiro, não são países subdesenvolvidos ou emergentes, são países desenvolvidos, como o Japão, países do Oriente Médio, países da Europa, como a França, em outros lugares, pois os maiores índices de suicídio estão justamente nesses países. Interessante, é uma conta que não fecha para nós, é uma conta social e um entendimento econômico que não fecha. Como que num país onde as pessoas têm o poder de compra maior, onde as pessoas têm oportunidades maiores, justamente nesses países, são os países onde os índices de suicídio são bem maiores. Ah, meu irmão, essa conta só fecha quando a gente pensa do ponto de vista espiritual. Santo Agostinho, Martinho Lutero, escreveram: o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Você pode não ter nada espiritualmente e você ser uma pessoa extremamente realizada. Você pode morar numa casa de chão batido, que a cobertura é de palha, e você sentir muita alegria. Você já reparou que existem empregados que são mais felizes do que seus patrões? Você já reparou que existem pessoas que, mesmo sendo patrão, mesmo sendo chefe, eles andam em tristeza? Por que acontece isso, pastor? Porque nenhuma realização material, profissional, vai levar uma pessoa à felicidade. Porque a felicidade não é apenas um estado de espírito. A felicidade é um estado permanente de espírito. Independente das circunstâncias, independente da situação, independente se deu certo ou não, não importa. Você que é feliz com Jesus, você vai ser feliz sempre. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, como a Bíblia diz, ainda que a videira não produza do seu fruto, ainda que a oliveira não dê o seu azeite, ainda que nada dê certo, você permanece feliz com Jesus. Então, não é a ciência, então, não é a economia o problema da humanidade. O problema da humanidade é a ausência de Deus. Porque quem tem hoje tantas coisas, quem é hoje tão rico e anda triste? Tem gente que tem uma casa, mas nem sequer aproveita dela. Tem uma casa tão grande, tão linda, mas não tem nem alegria de andar na casa. Tem gente que tem tanto dinheiro no banco, mas não tem saúde para gastar. Por que isso, pastor? O dinheiro compra uma cruz. Você compra uma cruz, mas não compra a salvação. O significado da cruz ele não compra. Há pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Ou conhecimento. Quando eu falo dinheiro, eu digo coisas que têm preço. Coisas que se adquirem, mas que você pode perder a qualquer hora. Porque nada do que eu tenho é realmente meu. Nada do que você tem é realmente seu. Você pode dizer assim: pastor, as palavras que o senhor fala aí na rádio tocam no meu coração. A maneira, pastor, como o senhor prega, toca no meu coração. Eu estou dizendo isso porque eu ouço isso nas ruas, quando as pessoas falam de nosso programa. E as pessoas da igreja também ouvem. Mas eu quero que você saiba, eu não posso me apropriar indevidamente de algo que recebi de Deus. Porque quando eu falo aqui, não falo de mim, eu falo de Deus, da parte de Deus. Sou um representante de Deus. Essa semana, aliás, inclusive falei isso num culto ecumênico que participei, de formatura. As pessoas costumam chamar um pastor e um padre, como chamaram a mim e padre Tiago, lá do meu bairro, para essa formatura. E na hora que chama, todo mundo, todos os cerimonialistas falam assim: e agora vamos chamar o representante da igreja evangélica. Aí eu peguei o microfone,
cantei uma música de Padre Fábio de Mello, Tudo é do Pai, e disse: eu não sou representante da igreja evangélica, eu sou representante de Deus. O padre pegou e disse a mesma coisa. Sabe por quê, minha gente? O mundo está carente de Deus. O mundo não está carente de emblemas, de rótulos. O mundo não está carente de uma nova filosofia de vida. Não, isso já tem demais. Já tem demais. O mundo não está carente de uma nova filosofia de vida, não. O mundo não está carente apenas de ideias, porque ideias também tem muita. Agora, se essas ideias se traduzirem em prática para a vida das pessoas, bem. Lá em Atenas, berço da civilização, a Bíblia diz que o povo andava assim como está hoje. Tem gente que acredita em tudo. Já viu como é? Em tudo ele acredita. Você vai, chega para olha, tu não pode comer manga ou abacaxi, né? E tomar leite não, porque faz mal. Faz mal. Olha, tu não anda tal hora não, viu que ali tem lobisomem. Tem gente que acredita em tudo. Mula sem cabeça. Sabe da época que a gente assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Que tinha a mula sem cabeça, a cuca. Tem gente que acredita em tudo. O menino soluçou, põe um bolo de linha na testa do menino. Você já fez isso, mano? Já fez, né? Pois é. O povo faz. E existe, claro, uma comprovação nisso, que porque no meio da testa da gente diz que tem alguma terminação nervosa e acaba funcionando. Aí a gente passa a acreditar que aquilo ali é certo. Mas já aconteceu com certeza muitas vezes a mãe colocar até um novelo de linha todinho e não passar. E não resolver. E por que acontece, minha gente? Porque a superstição nossa nem sempre dá certo. Claro que todos nós somos supersticiosos aqui ou ali, mas tem gente que dia de sexta-feira, 13, não passa debaixo de uma escada. Se vê um gato preto, misericórdia. Se passar perto de um despacho, a pessoa já entra em crise. Muitas pessoas já me ligaram: pastor, eu chutei um despacho, homem de Deus, e agora o que é que eu faço? A pessoa já entra em pânico por causa daquilo, porque passam a acreditar em tudo. Se vê um controle de ar-condicionado e alguém falou com ele: olha, esse controle de ar-condicionado, ele traz uma vibração diferente. Aí a pessoa já passa a acreditar que o controle de ar-condicionado é um Deus. Na Índia é assim. Na Índia um sapo é um Deus. Na Índia uma cobra é um Deus. Paulo tinha esse problema lá em Atenas, porque ele chegou e, apesar dele saber que o povo de Atenas era o povo mais sábio não, mas era o povo mais inteligente, porque eles estudavam muito, é de lá que vêm os filósofos. Eles estavam acostumados a lerem, por exemplo, Tales de Mileto, que foi um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates, que dizia que tudo vinha da água. Então o povo acreditava que tudo vinha da água. Qualquer manifestação da água, Tales de Mileto. Olha aquilo que ele escreveu. Anaximanes, ele dizia que tudo vinha do ar. Era um filósofo também pré-socrático, daquela época que veio antes de Sócrates. Então acontecia o quê? O povo passava a acreditar em Anaximanes, porque ele ensinou assim. O próprio Sócrates, que chegou, escreveu e ensinou dizendo: você deve conhecer você mesmo, porque se você conhecer você mesmo, você tem um poder muito grande dentro de você. E claro que isso tem até um fundamento bíblico, porque lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, a Bíblia diz: como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Só que o homem não se basta em si próprio. Ele precisa ter Deus. Ele precisa conhecer a Deus e conhecer a si próprio. Não é somente o que Sócrates ensinou. Paulo, então, chegando nesse ambiente, Paulo, então, chegando neste lugar, Paulo chega para ele e diz assim, para eles: olha, gente, eu quero dizer a vocês, discursando no Areópago. O Areópago é como se fosse o lugar mais alto daquele lugar onde Paulo ia pregar para eles.
Por que eles chamam Paulo? Porque ele diz assim, vem cá, você tem ensinado muita coisa estranha que a gente não está acostumado a ouvir. Explica aí pra gente o que é isso mesmo. Aí Paulo pega a veia deles. Observe como é interessante a gente conhecer as coisas. Paulo já tinha dado um passeio, Grilo. Tinha dado um passeio em Atenas. E naquele passeio, mano, que ele tinha dado, ele observou que os atenienses, eles eram muito supersticiosos. E eles tinham vários deuses. Não tem gente que é assim? Tem vários deuses. Ele faz pedido da oração a várias pessoas. Não faz só a Deus, não. Que a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Então a pessoa passa a acreditar em outro. Você consegue dividir seu marido, sua mulher com outra pessoa? Pois é, Deus não divide. Deus quer que você o adore de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua força. Deus não admite divisão. Ou eu sou dele ou eu não sou. Pela metade ele não quer. Eu não vou querer que minha mulher seja de outro. Minha mulher não vai querer que eu seja de outra. Deus não aceita. Você deve honrar as pessoas que viveram nesse mundo e que viveram para Deus. E a gente deve honrar sim. A gente deve honrar os santos, aqueles que se dedicaram. A gente deve respeitar a memória dos santos, de Paulo, de Pedro, de João, de Maria, mãe de Jesus. Nós devemos honrar, amar a sua memória. E isso, sabe, gente, é legítimo. Foi conquistado por eles. São Paulo conquistou isso com a sua vida. Maria, mãe de Jesus, conquistou isso com a vida dela, com o seu exemplo de mulher, de mãe, de serva de Deus. Os santos da história, que estão na história, também a mesma coisa, foram pessoas boas. Antônio de Pádua, um português abençoado, um homem que tinha uma visão social maravilhosa, que ajudava tanta gente, deve ser honrado na sua história. Cosme e Damião, dois médicos que curavam as pessoas, dois médicos árabes que curavam as pessoas de graça. Pessoas maravilhosas, de um coração maravilhoso. Mas nenhuma dessas pessoas que eu citei para você morreu por mim e por você. Quem morreu por mim e por você foi Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você é inteligente, se você sabe o mínimo de gramática, você vai entender que o caminho, a verdade, a vida são artigos definidos, absolutos. O caminho, a verdade, a vida. Ele não diz eu sou um caminho. É isso que Paulo critica dos atenienses. E diz, eu vejo que vocês são muito supersticiosos. Vocês pedem a muitos deuses, vocês clamam a muita gente. Mas eu quero dizer a vocês que andando pelos altares, eu observei que tem vários altares dedicados. Agora, eu observei também que tem um desses altares que está escrito assim, ao Deus desconhecido. E Paulo então pega essa veia supersticiosa deles para falar do verdadeiro Deus. E ele diz, olha, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que eu apresento a vocês, foi ele que fez o mar, foi ele que fez a terra, foi ele que fez o ar. E Paulo já começa a falar justamente naquilo que eles acreditavam. Porque acreditavam o quê? Eles acreditavam em Tales de Mileto, na filosofia de Tales de Mileto, que dizia que tudo vinha da água. Eles acreditavam em Anaximanes, que tudo vinha do ar. Eles acreditavam em Sócrates, que dizia, conheça-te a ti mesmo e você se basta. Então Paulo começa justamente a falar em cima daquilo que os filósofos epicureus, que vinham de Epicuro, os estoicos, que vinham de seitas e de crenças daquela época, Paulo explica a partir do que eles estudavam, mesmo a Grécia sendo o berço da civilização. Aí Paulo diz, pois é, o meu Deus, eu não preciso servir a ele. O meu Deus, eu não preciso colocar água para ele. O meu Deus, eu não preciso colocar flores para ele, porque é ele quem me serve. Ele não precisa de coisa alguma, gente. É o que está escrito em todas as Bíblias. Paulo diz, ele não é servido por mãos de homens, como necessitando de coisa alguma. Ah, quando Paulo diz assim, e diz outra coisa, o meu Deus,
Ele há de ressuscitar a gente um dia. O meu Deus, Ele vai um dia voltar e vai ressuscitar a gente. Quando Paulo fala de ressurreição, Grilo e Mana, quando ele fala de ressurreição, alguns varões atenienses, homens de Atenas, se levantam e dizem: eu não vou ficar ouvindo mais isso. E como quem tem comichão nos ouvidos, sai desesperado. Mas muita gente crê em Paulo. Muita gente crê, sabe por quê? Eu quero dizer a você, meu irmão, Deus, Ele é para ser experienciado. Deus não é apenas para ser transmitido de pai para filho, conhecimento empírico, através desse conhecimento. Porque Deus, Ele é experienciado. Não é apenas passado o conhecimento que se tem. Claro, quando eu era criança, minha mãe me ensinou. Olha, filho, Deus mandou Jesus para morrer por nós. Eu dizia, amém, minha mãe. Só que eu não conhecia Deus como eu conheci com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu tive uma experiência real com Ele. É aquela experiência que eu estava pregando ontem à noite na igreja, falando da sarça, que Moisés viu a sarça. Deus ali falou com Moisés naquele dia através da sarça, e Moisés teve uma experiência real com Deus. Você não precisa buscar em ninguém que não seja Deus, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele nos ouve, não precisa ser servido por nós. Foi Ele mesmo quem fez tudo. Paulo diz, de um só homem, Ele fez toda a raça humana. Então, é bom que eu e você acreditemos nesse Deus. Esse Deus que transformou muita gente nesse dia. Esse Deus que muitas pessoas foram transformadas pelo poder dele. Paulo não foi fazer turismo em Atenas. Talvez, se eu tiver a oportunidade de ir na Grécia, eu vou a Atenas fazer turismo. Mas Paulo não foi lá fazer turismo. Paulo foi a Atenas fazer a diferença. E fez. Porque muita gente se converteu a Cristo, a Jesus. Jesus é o maior de todos da história. Todos os grandes líderes deste mundo conquistaram nações pela força da espada. Conquistaram nações pela força da própria conquista. Escravizaram muita gente, mataram outros. Se você observar, Nabucodonosor conquistou muitas grandes conquistas. Construiu seu grande império na força. Se você observar, o Império Medo-Persa, os reis conquistaram pela força, quando destruíram o reino de Nabucodonosor e conquistaram. Também Alexandre o Grande foi o que mais conquistou. Em 10 anos, ele alcançou, gente, coisas maravilhosas de o mundo ver. Mas tudo pela força. O Império Romano, pela força. Mas Jesus Cristo, Ele conquistou a mim e conquistou a você pelo amor. Não foi pela força. É diferente. Por isso que Ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. A minha paz não depende da riqueza intelectual que eu tenho. A minha paz não depende da riqueza material que eu tenho. A minha paz depende de alguém que vem de dentro. A sua paz não depende de riquezas materiais. A sua paz depende de algo que vem de dentro para você. Jesus disse, o reino de Deus não está aqui nem ali. E nem dirão, ele vem dali ou daqui. Mas o reino de Deus está dentro de vós.